No dia 18 de maio de 1991, dois detetives de Lubbock, no Texas, caminhavam pela sala de um apartamento procurando por qualquer pista do Scott Dunn, um rapaz que tinha acabado de sumir misteriosamente. A sala estava impecável, não havia marcas de arrombamento e nada parecia fora do lugar. Mas aí, Alicia, namorada do Scott, se aproximou de um dos policiais e apontou para o chão, bem debaixo do sofá. Ela mostrou para ele que um pedaço do carpete tinha sido arrancado. Os policiais acharam aquilo estranho, mas a poucos metros dali, eles perceberam que aquele pedaço de carpete tinha sido utilizado para fazer um remendo ali mesmo, no chão do quarto. A pessoa que fez aquilo passou horas tentando limpar a cena do crime, mas ela deixou uma coisa para trás. Era uma coisa tão pequena que ninguém percebeu naquele momento. E anos depois, seria justamente esse detalhe que revelaria quem esteve dentro daquele apartamento. Muito prazer, eu sou a Mari e vamos para o caso de hoje. Era a manhã do dia 15 de maio de 1991, quando Alicia Hamilton estacionou seu carro ali na frente de um condomínio no Texas. Ela foi até um dos apartamentos, bateu na porta e esperou só alguns segundos. Quem abriu foi o namorado dela, Scott Dunn. O Scott tinha 24 anos e era aquele tipo de cara bem extrovertido e bem animado. Mas naquela manhã, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele estava pálido, com a pele acinzentada e precisava segurar no batente da porta porque ele estava muito fraco. Alicia, quando viu aquilo, tomou um susto e ela perguntou para ele o que é que tinha acontecido. O Scott explicou que tinha ido para uma festa na noite anterior, mas que do nada ele começou a passar muito mal. Ele disse que estava com uma tontura muito forte, um enjoo que não passava por nada e uma fraqueza que parecia ter sugado toda a sua energia. Ele estava tão mal que nem conseguiu pegar o seu carro e dirigir de volta para casa. Então, ele acabou passando a noite ali mesmo no sofá do amigo. Alicia se aproximou dele para ajudar, mas aí ela percebeu que a situação era muito pior do que ela imaginava. Ele estava tão mal que ela praticamente teve que carregar o Scott até o carro e levar ele de volta para casa, para o apartamento onde os dois moravam. Aquele dia inteiro, o Scott ficou ali só deitado na cama. Ele sequer conseguiu levantar para trabalhar na MGM Electronics, que era uma loja de som automotivo onde ele passava o dia montando projetos personalizados. Ele gostava muito do que fazia, então, para ele faltar desse jeito assim no trabalho, é porque realmente ele não tinha condições. Foi só na manhã seguinte, uma quinta-feira, que o Scott finalmente começou a melhorar. Ele sentou na beirada da cama, ainda um pouco sonolento, e disse para Alicia que, apesar de não estar 100%, ele achava que naquele dia já conseguia trabalhar. Ela estava muito preocupada com o namorado, então ela disse: "Olha, você quer que eu te dê uma carona? Porque o seu carro não tá aqui, ainda tá na casa do seu amigo e provavelmente você não vai conseguir ir até lá." Mas o Scott só balançou a cabeça dizendo que não precisava. Ele já tinha combinado de pegar carona com um amigo, inclusive esse amigo já estava a caminho para buscar ele. A única coisa que o Scott pediu foi que ela pegasse um copo com água e também um remédio para sinusite. Então, Alicia foi até a cozinha, pegou o remédio, encheu o copo e levou para ele. Ela ainda deu um beijo de despedida no Scott, disse para ele se cuidar e saiu para trabalhar. No final da tarde, por volta das 6h30, Alicia voltou do trabalho. Só que assim que ela abriu a porta do apartamento, já percebeu que ele estava silencioso demais. Naquele horário, já era para o Scott ter chegado. Ela caminhou pelo corredor, entrou em todos os cômodos, começou a chamar por ele, mas o Scott não estava em lugar nenhum. Então ela pegou o telefone e ligou para ele. O telefone chamou e depois caiu direto na caixa postal. Num primeiro momento, por mais que aquilo fosse esquisito, ela não achou que seria nada demais. Ela pensou que talvez aquele amigo tivesse buscado ele. Lá na empresa não tinha muito serviço, então os dois saíram para beber, para comemorar que ele já estava melhor. E de certa forma, o Scott era assim.
Ele gostava de sair, ia pra festa e sempre estava envolvido em alguma comemoração. Só que o tempo foi passando e ele não dava sinal de vida. E foi exatamente isso que começou a preocupar, porque ele não era esse tipo de pessoa que simplesmente sumia. Quem conhecia o Scott sempre dizia a mesma coisa. Se os planos mudassem, se ele decidisse sair dali para ir para um outro lugar, ele sempre ligava, nem que fosse uma ligação rápida, só que naquela noite, além de não avisar nada, ele simplesmente não atendia. A Lisha começou a ficar um pouco preocupada e decidiu ligar para os amigos dele. Quando finalmente ela conseguiu falar com o Joe, aquele amigo que tinha passado para dar uma carona para ele, ela ouviu uma coisa que simplesmente fez o seu coração congelar. Ele disse que de fato foi até lá. Ele buzinou, o Scott não atendeu. Ele subiu as escadas, bateu na porta, chamou pelo amigo, mas que não teve retorno. Para ele, o que parecia é que não tinha ninguém ali. 2 dias já tinha se passado e a Lisha não tinha nenhuma notícia do Scott. Ele não apareceu no trabalho, nenhum amigo sabia onde ele estava e nenhum hospital da região tinha recebido um paciente assim. A esse ponto, a Lisha já estava desesperada. E como ela não sabia muito bem o que fazer, ela começou a revirar toda a casa em busca de qualquer pista. E foi aí que ela encontrou em uma das gavetas uma conta antiga do telefone do Scott. Ela foi passando o dedo naquela lista para ver se encontrava alguma ligação que tinha um DDD diferente. Na cabeça dela, talvez, se ela conseguisse encontrar, esse seria o telefone do pai do Scott, o Jim Dunn. Ela nunca tinha falado com ele, mas mesmo assim, dada a situação, ela decidiu ligar. Quando o Jim finalmente atendeu o telefone, a Lisha percebeu que tinha ligado para o lugar certo. Então, ela se apresentou, disse que era namorada do Scott e que eles já estavam morando juntos há alguns meses. Ela disse que não tinha mais a quem recorrer e perguntou: "Sr. Jim, o senhor sabe aonde o Scott está? Ele está desaparecido, eu não tenho notícias e não faço a menor ideia de onde ele foi parar." O Jim ficou em silêncio por alguns minutos e respondeu que não. Ele não tinha visto o filho, não tinha recebido nenhuma notícia e não fazia a menor ideia de onde ele estava. E foi aí que a ficha dos dois caiu. O Scott não tinha saído simplesmente para andar por aí. Ele estava oficialmente desaparecido. Pouco tempo depois, os policiais bateram na porta do apartamento da Lisha. Eles entraram, deram uma olhada em tudo e, de primeiro momento, não encontraram absolutamente nada. A sala estava arrumada e não tinha nenhum sinal de arrombamento. Aquele lugar parecia só o apartamento de um casal simples e comum. Mas enquanto eles davam uma olhada geral no apartamento, a Lisha chamou a atenção de um deles porque ela queria mostrar algo. Ela disse que estava procurando alguma pista do Scott, mas aí ela encontrou uma coisa muito esquisita. Bem debaixo do sofá tinha um pedaço do carpete faltando. Os policiais se olharam e realmente acharam aquilo muito esquisito. Então, eles começaram a andar por todo o apartamento. Quando eles chegaram no quarto do casal, um deles parou bem do lado da cama. E ali estava o mesmo pedaço do carpete que tinha sumido da sala. Mas ele não estava da mesma forma. Ele tinha sido cortado e colocado ali como se fosse um remendo às pressas. As bordas daquele carpete estavam duras e ressecadas, e ainda tinha uma mancha marrom escura. Para quem já tinha trabalhado em tantas cenas de crime, aquele detalhe era inconfundível. Aquilo parecia muito com sangue. Quando o policial levantou aquele remendo, ele percebeu que ele tinha sido preso ali no chão com uma fita adesiva prateada. Além disso, a espuma que ficava embaixo dele estava completamente encharcada com aquela mancha marrom escura. A quantidade de líquido era tão grande que ele passou pelo carpete, pela espuma e também estava ali no concreto do chão. E foi aí que eles começaram a olhar aquela cena com muito mais atenção. E eles perceberam que bem na parte de baixo da parede, perto do rodapé, a tinta que estava ali estava muito desbotada.
Era como se alguém tivesse esfregado com tanta força que acabou tirando uma parte da tinta. Só que aquilo mostrava que não era uma limpeza comum. Provavelmente quem limpou aquele local passou um bom tempo tentando limpar aquilo. Para confirmar a suspeita dos policiais, eles decidiram aplicar luminol em toda aquela região. Eles apagaram todas as luzes e começaram a borrifar o produto. E em questão de segundos, aquela parede e o piso começaram a brilhar. Naquele instante, o caso mudou completamente na visão da polícia. O Scott deixava de ser apenas um homem desaparecido. Para a polícia, a hipótese agora é que provavelmente ele nunca saiu daquele apartamento com vida. Mas isso levantava uma pergunta muito óbvia. Quem teria motivos para fazer aquilo com o Scott? Os detetives decidiram voltar até o último lugar onde ele tinha sido visto em público. Então, eles foram direto para aquele local da festa onde ele tinha passado muito mal. Eles começaram a conversar com cada pessoa que tinha estado naquela festa. E aos poucos perceberam que aquela madrugada tinha sido tudo menos normal. Naquela noite, o Scott chegou acompanhado de uma mulher que ninguém conhecia. Ela era bonita, simpática e chamou a atenção de todo mundo. Em pouco tempo, os amigos já começaram a flertar com ela. Só que em um determinado momento da festa, um deles percebeu que na realidade ela era uma mulher trans. E foi aí que o clima na festa mudou na hora. Alguns homens ficaram visivelmente incomodados com aquilo e pouco tempo depois o Scott começou a passar muito mal. Foi um enjoo tão forte que ele nem conseguiu voltar para casa e acabou ficando ali e dormiu no sofá do amigo. Então, os investigadores começaram a pensar: será que alguém tinha colocado alguma coisa na bebida do Scott e depois feito algo com ele por raiva ou por puro preconceito? Essa teoria era muito plausível, mas os detetives ouviram todas as pessoas que estavam naquela festa. Eles montaram uma linha do tempo daquela madrugada, compararam depoimento por depoimento para tentar entender se aquela briga, aquela confusão tinha ido um pouco além. Mas a verdade é que depois de uma investigação minuciosa, eles não conseguiram encontrar absolutamente nada. Não havia nenhuma prova ou indício que alguém que esteve ali naquela festa tinha atacado o Scott. Então, a investigação tomou um novo caminho. Se a resposta não estava naquela festa, talvez ela estivesse na vida do próprio Scott. E foi aí que a história começou a ficar muito esquisita. Quanto mais os investigadores investigavam a vida dele, mais aquela imagem de homem tranquilo, trabalhador e sem inimigos começava a desmoronar. Na verdade, o Scott escondia muita coisa. Mesmo morando com Alicia há meses, ele continuava se envolvendo com outras mulheres. E se isso não bastasse, eles descobriram que o Scott era noivo de uma outra mulher. Alicia só descobriu desse noivado secreto um mês antes dele desaparecer. Mas para os investigadores, esse era o primeiro motivo para olhar para ela com outros olhos. De repente, aquela mulher que tinha chamado a polícia para denunciar o desaparecimento virou a principal suspeita do caso. Afinal, se alguém tinha um motivo para estar furiosa com Scott, essa pessoa era ela. Então, os agentes começaram a investigar a vida dela. E logo de cara, eles perceberam que ela já tinha sido presa lá no Novo México pelo crime de apropriação indébita. Era um crime que não tinha muito a ver com o que tinha acontecido com o Scott, mas mesmo assim, ela continuava sendo uma suspeita. Só que desconfiar dela era uma coisa, você provar que a Alicia estava envolvida ali naquele crime era outra completamente diferente. Os agentes não tinham uma arma do crime. E o pior, eles também não tinham um corpo. E sem isso, praticamente, o caso não saía do lugar. Além do mais, tinha uma pergunta que ficava sem resposta. Se a Alicia realmente tivesse cometido aquele crime, por que ela mesma chamaria os policiais para mostrar aquele carpete faltando na sala? Aquilo não fazia o menor sentido. Se ela realmente quisesse esconder alguma coisa, o mais lógico seria fingir que nunca tinha notado aquilo.
Enquanto a investigação não avançava, o pai do Scott, o Jim, chegou para a polícia com uma nova informação. Durante toda a investigação, ele sempre foi muito ativo. Ele participava de tudo, conversava com as pessoas e queria saber de cada detalhe da investigação. Ele disse para os policiais que estava conversando com a Alicia, e nessa conversa ela mencionou que tinha uma suspeita sobre uma pessoa. Era um vizinho dela chamado Timothy Smith, mais conhecido como Tim. O Tim morava ali perto. Ele era um cara tímido, quieto e tinha sido criado em uma família bem religiosa. A polícia até checou os antecedentes criminais dele, mas ele nunca tinha se envolvido em nenhum tipo de crime. Só que os investigadores descobriram que justamente no dia que o Scott desapareceu, o Tim não tinha ido para o serviço. Então, eles decidiram ir até o apartamento para conversar com ele. Quando o Tim abriu a porta, a sala estava cheia de caixas de papelão. Ele estava bem no meio de uma mudança. Mas mesmo sendo pego de surpresa, ele permitiu que os policiais entrassem ali. Enquanto um investigador fazia perguntas de rotina, um outro começou a observar todo o apartamento. Em cima de uma estante cheia de livros, ele olhou e percebeu que tinha uma fita prateada. Era o mesmo tipo de fita que tinha sido usado lá no apartamento do Scott. Mas o investigador não falou nada naquele momento, ele apenas guardou a informação. Os agentes pediram para dar uma olhada em tudo e o Tim não viu o menor problema. Enquanto ele continuava colocando suas coisas dentro da caixa, os policiais começaram a passar cômodo por cômodo, olhando cada detalhe daquele apartamento. Mas apesar de procurarem tudo com muita atenção, os dois não encontraram nada. Só que quando eles voltaram para a sala, o investigador percebeu que aquela fita prateada tinha sumido. Ele virou para o Tim e perguntou: "Aonde está aquela fita prateada que estava aqui?" Ele fez uma cara de que não estava entendendo nada e disse para o policial que não tinha nenhuma fita prateada. Só que o investigador tinha certeza do que ele tinha visto. Sem discutir, ele começou a puxar todos os livros daquela estante e ele encontrou a fita escondida. Aquilo, obviamente, deixou os investigadores muito desconfiados. Então, eles pegaram aquele rolo de fita e apreenderam na hora. Ele foi enviado para um laboratório e quando a análise chegou, a investigação deu um passo enorme. Os peritos compararam aquela fita com a mesma encontrada lá no apartamento do Scott. E a cola delas era exatamente a mesma. Mas isso nem foi o mais importante. A parte que tinha a cola da fita tinha algumas microfibras verdes. Quando os peritos analisaram aquele material, eles perceberam que elas tinham exatamente a mesma textura, a mesma espessura e exatamente a mesma cor do carpete do quarto do Scott. Pela primeira vez, os investigadores tinham uma prova física que ligavam o Tim Smith à cena do crime. A essa altura, os detetives não tinham a menor dúvida. O Scott não tinha sobrevivido. O desafio agora era provar justamente isso. O corpo do Scott não tinha sido encontrado. E sem um corpo, a promotoria se recusava a abrir o processo. Na época, a lei de lá era bem rígida. Se não tem um corpo, não tem um crime. E foi aí que a investigação acabou travando de vez. Os meses foram passando, o caso esfriou e 1 ano depois, ninguém tinha sido preso. Foi quando o Jim decidiu agir por conta própria. Ele procurou um criminologista chamado Richard Walter, um homem conhecido por resolver justamente esses casos que pareciam impossíveis. O Jim entregou tudo o que ele tinha nas mãos do Walter. Ele sentou na mesa e com todos aqueles arquivos, ele passou dias analisando cada depoimento, cada laudo e principalmente cada fotografia tirada no apartamento do Scott. Ele estudou o formato das manchas e o jeito que aquele carpete tinha sido cortado. Depois de analisar tudo, ele pegou as anotações que ele mesmo tinha feito e enviou para um outro especialista lá em Londres. E a resposta dele veio muito rápida. Pelos padrões das manchas, pela quantidade que tinha sido encontrada ali,
A resposta era uma só: quem perdeu aquilo não tinha sobrevivido. Com esse novo laudo em mãos, mesmo assim, a promotoria não queria abrir o caso, porque, como eu falei, sem um corpo não existe crime. Mas aí o Walter fez uma jogada de mestre. Ele disse que sangue fazia parte do corpo, então eles tinham um corpo ali. E pela primeira vez na história daquele local, a promotoria decidiu abrir o caso mesmo sem um corpo. Mas enquanto todo mundo estava comemorando esse avanço, o Walter continuou olhando para todas as provas. E ele acabou encontrando algo que ninguém tinha dado importância até aquele momento. Lembra daquela fita prateada que foi encontrada no carpete do quarto do Scott? Quando os peritos recolheram a fita, bem na parte da cola ficaram grudados alguns fios de cabelo. Eles guardaram aquilo como uma evidência, mas nunca tinham analisado. O Walter mandou aquele material para o FBI e poucos dias depois o resultado chegou. Na fita não existia um único fio de cabelo do Scott. Os únicos fios encontrados ali era do Tim Smith e da Alicia Hamilton. Aquela fita provava que no momento que aquele remendo foi feito, o Tim e a Alicia estavam presentes naquele quarto. Para a promotoria não havia a menor dúvida, e o que aconteceu foi mais ou menos assim. A Alicia era uma pessoa extremamente controladora. Quando ela descobriu que o Scott estava noivo de uma outra pessoa e que o relacionamento deles estava por um fio, ela se sentiu traída. E o pior, percebeu que tinha perdido o controle sobre ele. E foi aí que ela decidiu acabar com o Scott. Mas não sozinha. Ela contou com a ajuda do Tim Smith. Os dois tinham um relacionamento e ele era completamente obcecado por ela. Então, qualquer coisa que ela pedisse, ele faria. Naquela manhã, o Scott ainda estava deitado na cama quando foi atacado. Ele levou pelo menos 4 golpes na cabeça com algum objeto bem pesado. Depois, a dupla tentou apagar todos os vestígios do crime. Os dois limparam o rodapé e o chão com água e detergente, mas não adiantou. O sangue continuava lá e brilhou assim que os peritos aplicaram o luminol. Para esconder a maior parte da mancha, eles retiraram o pedaço do carpete debaixo do sofá da sala e colocaram naquele canto do quarto. Depois usaram a fita prateada para prender aquele remendo que foi feito às pressas. E foi justamente nesse momento, enquanto eles colocavam aquela fita ali no carpete, que os cabelos deles ficaram presos na cola. Ao longo da investigação, a Alicia já levantava muitas suspeitas. Ela apresentava várias versões diferentes e as evidências encontradas ali no apartamento, ela sempre tentou explicar para os investigadores, mas eles nunca acreditaram. Além disso, quando os policiais começaram a ter uma suspeita sobre ela começou a falar do Tim porque sabia que a informação chegaria nos investigadores. Então, como era uma pessoa muito manipuladora, de acordo com a promotoria, ela mesma fez questão de mostrar aquele carpete faltando, justamente para tirar todas as suspeitas de cima dela. 5 anos e meio depois do desaparecimento do Scott, a polícia finalmente prendeu os dois. Eles foram julgados separadamente e ambos condenados. A Alicia, que foi apontada como a mentora do crime, pegou 20 anos de prisão. Já o Tim recebeu uma multa de $10.000 e foi condenado a 10 anos de liberdade condicional. Mas essa história ainda não tinha acabado. Durante 21 anos, ninguém sabia onde o Scott estava. Até que em maio de 2012, funcionários faziam uma escavação para consertar uma tubulação naquele conjunto de apartamento onde a Alicia morava com o Scott. E foi lá que eles encontraram uma cova rasa com os restos mortais do Scott. E o mais impressionante é que esse lugar ficava apenas 3 portas de distância aonde o crime tinha acontecido. Os exames confirmaram a identidade dele e também confirmaram aquilo que os investigadores sempre defenderam. Realmente, ele teve um trauma bem forte na cabeça por algum objeto pesado. Depois de 21 anos de espera, o Jim Dunn
finalmente pôde fazer o que nunca imaginou que demoraria tanto tempo: dar um enterro digno para o seu próprio filho. E, de certa forma, encerrar a busca que consumiu uma boa parte da vida dele. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. E se você chegou até aqui e também não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todas as quintas-feiras tem vídeo novo aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo!